1 Timóteo capítulo 1, verso 12 a 15, o tema da mensagem é a graça na família, graça na família. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 a 15. Aqueles que acharam, digam amém. Mesmo assentados, mas em reverência e prontidão à palavra de Deus, que diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que, no passado, era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que Deus abençoe assim a porção da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Deus de toda graça, Deus que como cantamos, como declaramos, como a tua palavra, tu que és cheio de graça, pela tua graça e misericórdia eu me encontro aqui diante da tua igreja e quero pedir que o Senhor me ajude e me use para que eu seja a tua boca aqui nesta manhã. Que o Senhor venha, ó Deus, tirar de nosso coração tudo aquilo que não te agrada, todas as nossas preocupações, e que a tua graça venha nos envolver poderosamente nesta manhã. Ajuda-me, Senhor, ajuda-nos, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade entre nós, pela tua graça, em o nome de Cristo Jesus. E todos digam amém. Eu gostaria de voltar a falar sobre graça. Digo voltar a falar sobre graça porque na quarta-feira retrasada nós falamos sobre a graça invisível. A graça que está nos conduzindo, que está nos guiando, que está nos protegendo, que está nos salvando, que está nos fortalecendo, está fazendo coisas em nós que nós não percebemos, que nós não vemos, que nós não imaginamos, mas a graça está lá. Como o pai que está ali com as suas mãos protegendo seu filho, sua filha, e ele nem está vendo. Aquele pai que está segurando no guidão, no cilindro, no banco da bicicleta, e o filho está pensando que está andando sozinho, mas o pai está ali, guiando, não permitindo que ele caia, acompanhando ele em cada pedalada, em cada distância, em cada metro que ele prossegue. Todos nós aqui, nós estamos envolvidos pela graça do Senhor. Nenhum de nós que aqui estamos nessa manhã, estamos por nós mesmos, estamos por nosso mérito, mas essa graça invisível nos alcançou nesta manhã. Alcançou a todos nós. Todos nós aqui estamos debaixo da graça nessa manhã. Essa graça está envolvendo a cada um de nós, por mais duros de coração que possamos estar, por mais inertes que possamos estar aqui nessa manhã, mas tenha certeza, há uma graça aqui nesse lugar que nós não podemos ver, que nós não podemos apalpar,
A graça é algo tremendamente maravilhoso, é algo que eu fico tentando definir de alguma forma. A graça significa favor, mas é algo tão impressionante você ver a expansão da graça, o como ela trabalha, aonde ela alcança, como ela alcança, que é difícil você definir elas com palavras que possam conter tudo o que ela realmente significa. Para mim, a graça, no mínimo, o mínimo que eu posso definir é que a graça é o poder de Deus pelo qual nós somos favorecidos. É um poder, é uma força que nos envolve, que nos toma. Pela graça, nós somos salvos. Pela graça, nós fomos perdoados. Pela graça, nós somos transformados. Por esse poder gracioso de Deus, nós somos capacitados. A graça sempre está em ação. A graça de Deus nunca para. Ela sempre está. A cada momento da nossa vida. Ela está sempre nos envolvendo. Nós estamos sempre sendo influenciados por esta graça. E diga graças a Deus por isso. Somos sempre influenciados pela graça. A graça sempre vai ter alguma implicação na nossa vida, ainda que ela seja invisível. Pela graça, nós somos o que somos. Se você se acha bom, é pela graça. Se você acha que está melhorando, é pela graça. Aqui, inclusive, eu tomo emprestado as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, 10, que depois dele dizer que ele não era digno de ser chamado de apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Cristo, ele vai dizer no versículo 10 de 1 Coríntios 15, que pela graça de Deus sou o que sou. Você está de pé? Você está de pé? Diga para o seu irmão, é pela graça. Você está se levantando? É pela graça. Você está se arrastando? É pela graça. Porque tudo é pela graça. E ela está aqui. Essa graça está aqui, querido. A graça envolve a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos livrando do pecado. Você não caiu? Pela graça. Você caiu, mas se levantou? Pela graça. Mas sabemos, no entanto, que a graça de Deus começa na salvação, no perdão concedido por causa de nossos pecados. A despeito da graça ser esse poder contínuo de Deus, como nós lemos lá em 1 Pedro capítulo 5, volta do versículo 11, parece que a graça de Deus ela vai nos fortalecer, ela vai nos santificar, ela vai nos capacitar a chegarmos até o dia de Cristo, a despeito dela ser algo que está continuamente na nossa vida até o dia de Cristo, ela começa no perdão dos nossos pecados. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 20, ele vai dizer que a lei, ela veio para que aumentasse a ofensa, para que deixasse claro que nós somos pecadores, claro o nosso erro. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, como diz na versão antiga, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E graças a Deus, que o pecado nunca será maior do que a graça. Você pode repetir isso comigo? O pecado nunca será maior do que a graça. A graça de Deus sempre será suficiente para cobrir o pecado, para perdoar o pecado. Então glorifica ao Senhor por isso.
No texto que nós acabamos de ler aqui de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ainda que Paulo comece falando que essa graça o fortificou para o ministério, ele deixa claro aquilo que é mais importante, aquilo que é a principal ação da graça, que foi a salvação. Veja, versículo 12 ele diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no passado era blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Aí no versículo 14, leia comigo, 14 e 15. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a graça de Deus. Ele não precisava fazer isso, mas ele resolveu fazer isso. Ele resolveu nos salvar. Ele poderia simplesmente executar o seu juízo contra todo o pecado, contra toda a perversidade, mas ele escolheu enviar seu Filho e transbordar a graça do Senhor para nos salvar. E o que eu quero destacar hoje, queridos, aqui nesse texto, é algo muito simples de se entender. Porque a graça é graça quando nós fracassamos. Vou repetir. Graça só é graça quando nós fracassamos. Quando nós erramos. Quando nós não alcançamos o alvo. A graça transbordou sobre Paulo por causa do seu estado antes da graça. E por mais que Paulo fosse um judeu, fosse criterioso nas leis do Senhor, ele fala lá aos Filipenses que quanto à lei ele era irrepreensível, judeu de judeus, ele era fariseu, os guardiões da lei. Mas ele se define como aqui no versículo 13? A mim que no passado era o quê? Blasfemo, perseguidor e insolente. Ele lançava os cristãos na prisão. Ele concordou com a morte do Estevão. Ele certamente, não podemos declarar 100%, mas ele levou pessoas à morte por causa do nome de Cristo. Ele era blasfemo, perseguidor, insolente. E foi por isso que a graça o alcançou. Porque, amados, se não erramos, não é por graça. Se não erramos, é por merecimento. É por uma questão de justiça. É porque você acertou e você colheu os frutos daquilo que acertou. Ainda que, mesmo quando nós acertamos, nós não vemos, mas tem uma graça atrás de nós, nos ajudando a acertar. Se não erramos, não é por graça. E como todos nós erramos, nós vivemos pela graça. E é aqui que eu quero falar sobre a família debaixo da graça. Deixa eu reforçar um pouco mais essa ideia. A graça, ela se manifesta, ela é mais visível quanto pior é o pecador. Acho que é por isso que Paulo fala aqui, o versículo 15, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação,
que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E aqui o principal não é o mais importante. O principal aqui quer dizer que ele é o pior dos pecadores. Ele se considerava o pior dos pecadores. As outras versões, NVI, King James, Transformadora, até traduz isso dessa maneira, dos quais eu sou o pior. Quanto pior o ser humano aos nossos olhos, maior nós vemos a graça de Deus na salvação dessa pessoa. Naquele que você olha assim, esse aí não tem jeito. Mas aí o Espírito Santo fala bem baixinho no seu ouvido, só pela graça. Como se nós não fôssemos só pela graça. Alguém aqui se considera como Paulo o pior dos pecadores? Você já pensou onde você estaria se não fosse a graça? Então agradeça a Deus por essa graça. Glorifica o Senhor. O que eu seria se não fosse a graça? Então a graça, ela se evidencia naqueles momentos em que nós erramos, em que nós fracassamos. E aí sim eu vou entrar na família, porque a graça de Deus, ela se faz necessária na família, no ambiente familiar, porque é na família é o lugar onde nós mais erramos. O lugar onde nós mais fracassamos. O lugar onde nós mais erramos o alvo. É dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa que nós cometemos os nossos maiores e piores pecados. É contra a nossa casa que nós cometemos os nossos piores pecados. E é ali que nós fracassamos. É ali que nós erramos. Como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho. Não é sem razão que de vez em quando um filho dá trabalho e o pai e a mãe ficam com a cabeça quente e se perguntam: meu Deus, onde eu errei? Talvez você não tenha a resposta, mas a graça de Deus é a resposta para, se você errou, aonde, não importa onde você errou, alcançar a tua casa e transformar qualquer situação que venha por causa do seu erro. Porque nós erramos, querido. E quando nós erramos na nossa casa, nós trazemos as consequências dos nossos erros. E só a graça para colocar as coisas em ordem. Só a graça para gerar perdão. Porque o ponto principal da graça é perdão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só a graça para gerar perdão dentro do nosso lar. Gerar um perdão verdadeiro. Aquele perdão que coloca as ofensas no mar do esquecimento, aquele perdão que faz você olhar para quem te magoou sem reservas. Porque o perdão, ele se evidencia de fato quando a gente consegue olhar nos olhos daquele que nos magoou ou daquela que nos magoou e a gente não sentir dor. A gente não julgar, a gente não condenar. Porque de repente o Alex pode magoar a Luciene e ele se arrepender, pedir perdão, e ela: tudo bem, vou perdoar, eu te amo, eu amo nossos filhos, o Senhor me ensinou a perdoar. Mas de repente no dia a dia, quando o Alex vai falar alguma coisa com ela, ela vai olhar, ela tá legal. Mas eu sei o que você fez no verão passado.
Mas quando você perdoa, você olha e aquilo não tem efeito mais. Porque é assim que a graça de Deus nos alcançou. Deus não olha para mim e fala: tá bom, Jeremias, vai lá. Você fez um monte de coisa, mas não. Das suas transgressões não me lembrarei mais. A gente precisa da graça na nossa casa para a gente conseguir olhar para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais, com graça. Agora, por que precisa da graça? Porque alguém não acertou o alvo. Alguém errou. Então a gente precisa da graça para sarar as feridas, para conservar o amor, o respeito. Nós precisamos da graça para suportar aquilo que em nossa casa não muda, que a gente não consegue fazer mudar, mas que está sempre ali, de alguma forma ofendendo, de alguma forma machucando, de alguma forma tirando a paz, porque alguém não está acertando o alvo. E sempre é o outro que não acerta o alvo. Não é verdade? É verdade? Não é verdade. Mas no nosso coração é o que a gente acha. Sim ou não? É sempre o outro que não acerta o alvo. A gente acerta mais o alvo do que o outro. A gente precisa dessa graça para nos ajudar a suportar o erro do outro quando ele não acerta o alvo, porque nós também não acertamos. A gente precisa da graça para tirar a revolta do nosso coração. Meus amados, existem lares com filhos revoltados, com marido revoltado, com esposa revoltada, com pai revoltado, com mãe revoltada. A gente precisa da graça, porque houve alguma coisa que não funcionou bem dentro da casa, que gerou revolta, e a revolta não abençoa. Tanto que a palavra diz: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque certamente isso acabará mal. Então a gente precisa dessa graça para tirar a revolta, para tirar a rebeldia. A gente precisa da graça na nossa casa para retirar a incredulidade, porque às vezes coisas acontecem na nossa casa que gera incredulidade, porque o lugar onde nós damos mais mau testemunho é na nossa casa. Sim ou não? Então diga: misericórdia, Senhor, seja sobre nós a tua graça. A gente se preocupa tanto no mau testemunho para fora, e não estamos aí para o testemunho que nós damos para a esposa, para o marido, para os filhos, para o irmão, para os pais. Aí isso gera incredulidade. O marido gera incredulidade na esposa, a esposa no marido, os pais nos filhos. A gente precisa da graça para que a fé volte para a nossa casa, para que a nossa casa creia que Jesus Cristo é Senhor. E se a graça se faz necessário quando erramos, se a graça é graça quando nós não merecemos, a família é o lugar da terra onde a graça se faz mais necessária. E é por isso que hoje nós estamos aqui, precisamos entender o quanto nossa casa precisa da graça do Senhor. Meus amados, só a graça. Só a graça. Nós precisamos, como Paulo disse, que a graça de Deus seja
transbordante sobre a nossa família. Porque diante do seu estado de blasfemo, de pecador, de insolente, o que resolveu esse problema na vida de Paulo foi o seguinte, versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Diga, eu preciso que a graça, ela não venha somente encher, mas ela seja transbordante sobre a minha casa. É o que nós precisamos. Salvando, restaurando relacionamento entre os próprios da casa, restaurando o relacionamento com Deus, guardando os nossos corações, santificando nossas vidas, mudando aquilo que nós não conseguimos mudar, sobretudo convertendo a nós e a nossos filhos. Somos dependentes da graça. E o meu pedido hoje é que a graça de Deus seja transbordante sobre o nosso lar. Eu preciso que a graça de Deus seja transbordante sobre a minha casa. Você precisa sobre a tua. É pela graça, queridos. É pela graça que somos o que somos. É pela graça que Paulo foi o que ele foi. E eu quero dizer, para a gente encerrar, que a graça de Deus ela já foi transbordante na cruz do Calvário. A graça transbordou aqui. Ela foi suficiente. O apóstolo Paulo, lá em capítulo 5 de Romanos, ele fala que por causa do pecado de um veio a condenação sobre todos. E a graça, ela veio também de um apenas, que é Cristo Jesus. Mas não sobre apenas um pecado, mas pelo pecado de toda a humanidade. Porque a graça do Senhor, ela é suficiente para salvar todos aqueles que se arrependem e se chegam a Ele em arrependimento para a salvação. Então a graça de Cristo, ela foi transbordante na cruz do Calvário, suficiente para nos oferecer o perdão. O que eu quero dizer é que a graça suficiente em Deus para alcançar a minha casa e a sua casa. Ele não precisa ficar mendigando graça, poupando graça. Ele não precisa falar, eu vou dar um pouquinho mais para cá, porque senão vai faltar para lá. Não, ele tem suficiente para encher toda a nossa casa. Mas nós precisamos ter a consciência de que é pela graça. Pela graça, a salvação vai chegar na sua casa. A salvação daquele que ainda não creu. Pela graça, aqueles que estão longe vão retornar. É só pela graça. Não adianta. Se conforma com isso. Não importa se você errou, se você deixou de errar. Vamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Só a graça pode consertar. Só a graça pode resolver as questões da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, as questões nossas pessoais. É pela graça. E essa graça está aqui. E eu quero engrandecer nesta manhã a graça de Deus em nossas vidas. Eu quero engrandecer a graça de Deus nesse lugar. Eu quero declarar assim que Ele é o Deus tremendo e cheio de toda graça e de graça suficiente para cuidar de nós e de nossa casa. Que essa graça transborde sobre nossa família. Eu gosto de ceiar aqui com a família para glorificar a Deus, porque essa graça nos alcançou aqui. Talvez você esteja aqui triste porque alguém que você gostaria de que estivesse aqui não está. Mas confie na graça que te alcançou. Lembre-se, você não é melhor do que aquele que não está aqui.
Nós não somos. Por algum motivo a graça nos alcançou. Por algum motivo a graça mexeu e nos trouxe aqui, não conseguimos entender. Mas uma coisa eu sei, que Deus quer nos dizer nessa manhã, que nós precisamos confiar e depender da sua graça. Porque se alguma coisa vai acontecer, vai ser pela graça. Se você quer ser alguma coisa, quer que seu marido seja alguma coisa, quer que sua esposa seja alguma coisa, quer que seu filho seja alguma coisa, é pela graça que ele vai ser aquilo que ele tem que ser. Confiemos na graça e exaltemos a graça do Senhor. Ao cearmos, então, volto a dizer, eu gosto de cear com a família para lembrarmos que nós dependemos dessa salvação na nossa casa. E graças a Deus por podermos celebrar juntos a ceia do Senhor nesta manhã. Amém?